Olá, hoje eu quero falar com você sobre um dom pouco valorizado e pouco reconhecido na igreja, pouco reconhecido entre nós, a bem da verdade. O dom de ser um encorajador, o dom de olhar as coisas com os olhos da fé e não com os olhos das possibilidades humanas apenas. E há pessoas que têm essa capacidade e esse dom de encorajar os outros. E para tanto, eu quero contar a vocês uma história. E essa história você pode encontrar na internet. Basta você procurar sobre a lenda de Cliff Young. E é uma história verídica, portanto, e muito interessante, que ilustra o que é olhar as coisas com os olhos da fé. Olhar as coisas segundo as possibilidades de Deus, não segundo as nossas próprias possibilidades. Quando nós olhamos para Deus, então nós podemos fazer muitas coisas, porque Deus pode todas as coisas. Um idoso criador de ovelhas na Austrália, isso no ano de 1983. Ele chamava-se Cliff Young e tinha já seus 61 anos de idade. E ele tomou o seu lugar na linha de partida entre os atletas de uma ultramaratona. 61 anos de idade. E essa ultramaratona cobria 877 quilômetros de distância. E normalmente levava cerca de 7 dias para ser completada. E os atletas dormiam na beira da estrada, na pista de corrida. Dormiam 6 horas e corriam 18 horas. E depois eles dormiam mais 6 horas e novamente corriam mais 18 horas. E assim por diante até o final dos 877 quilômetros. E a prova era enorme, uma grande prova, uma ultramaratona, como o próprio nome já diz. E quando o velho criador de ovelhas se colocou na largada, ele realmente se destacou de toda a multidão. Todos os demais atletas estavam vestidos com a última moda, suas roupas cheias de logos dos patrocinadores e os tênis de alta tecnologia e tudo mais. E o criador de ovelhas estava calçado com uma bota de borrachas, calças, camisa e assim por diante. E as pessoas pensavam que ele não jamais terminaria a prova. Ninguém cogitava a possibilidade de ele terminar aquela prova. Bem, e então quando o grupo de elite saiu, ele ficou na poeira, ele ficou bastante para trás. E ele foi no seu ritmo constante, porque ele era criador de ovelhas. E lá na sua fazenda de 3.000 hectares, às vezes ele tinha que correr atrás das ovelhas. E corria 3 dias sem parar atrás dessas ovelhas em um lugar de serras e assim por diante. Bem, então enquanto os atletas corriam 18 horas e dormiam 6, na quinta noite, este atleta, Cliff Young, passou o primeiro lugar. E ele não só venceu a prova, mas ele também quebrou o recorde daquela prova em 2 dias. E a corrida que normalmente era feita em 7 dias, ele fez em 5 dias. Em 5 dias. E ninguém acreditou naquilo.
mas é porque ele não deu ouvido às opiniões das pessoas que colocavam limite à sua capacidade. E ele confiou que ele poderia fazer, e ele dedicou-se a isso. Eu quero dizer a você que muitas vezes as pessoas olham para a igreja e pensam assim: a igrejinha, essa igrejinha não vai durar tempo nenhum, isso aí vai acabar logo, isso vai passar. Não, não é assim. Essa igrejinha tem resistido ao tempo, tem resistido aos ataques e tem se tornado cada vez maior. Tem progredido, tem se desenvolvido e tem se tornado cada vez maior. E assim é a sua vida. Se você acreditar nas possibilidades de Deus, o que Deus pode fazer através de você, você também vai vencer essa grande maratona, ultramaratona e bater o recorde também. Acredite em Deus e comece a fazer as coisas. Busque crescer, busque desenvolver-se, qualificar-se nos estudos, busque ser melhor no seu trabalho e ouse sonhar grande, porque assim você terá grandes vitórias. A lenda de Cliff Young serve para mim como um grande desafio para a minha vida. E eu pensando nessas coisas, eu me lembro de Roberto Marinho. Todo mundo conheceu o Roberto Marinho, de assistir na televisão pelo menos, e quando ele começou a sua grande empresa no Brasil, empresa de comunicação, ele já contava com 65 anos de idade. E ele fez um grande trabalho, uma grande obra. Assim, não desanime, pense nisso, pense nos desafios. Como eu fico triste às vezes ao ver os jovens colocando limites para a vida deles, no sentido de achar que isso não é possível, aquilo eles não conseguirão. Nós conseguiremos todas as coisas, se nós confiarmos em Deus e se nós nos dedicarmos. Porque o livro dos Salmos, o de número 1, nos diz que nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. Mas é preciso fazer. Ouse sonhar e ouse correr atrás do seu sonho, não olhando para as suas possibilidades, mas olhando sim para as possibilidades de Deus. Que Deus assim nos abençoe.